Hoje eu vou falar sobre mentalidade e disciplina. Enquanto tem um barulho de chuva aqui atrás. O que eu venho aprendendo ultimamente sobre disciplina e mentalidade. Primeira disciplina, né? Você criando um hábito é a base, não só metas, né? Porque eu percebi que não é apenas criar metas. Muitas pessoas elas criam metas para determinar um rumo na vida, sabe? Mas quando você estabelece a meta, tem metas que eu criei, por exemplo, que eu não lembro nada e tá tudo lá. Eu já criei de vários tipos de metas, sabe? Diversos tipos de metas. E nem tudo se resume a só metas, sabe? O que eu percebi é disciplina, o que eu mais venho batalhando agora. Porque você, por exemplo, você cria um objetivo tal e você não faz 10% daquilo. E é isso que eu tô tentando entender. E isso que vem na questão da psicologia, que é uma parte muito importante sobre a dopamina e sobre serotonina, o hormônio da felicidade, né? A gente, muito hoje em dia, a gente está muito preso a isso. Se você for ver, as pessoas elas não têm mais criatividade. Se você for ver, não tem mais criatividade como antes. As pessoas não têm foco de conseguir fazer aquela atividade todos os dias, durante uma semana só uma semana, todas aquelas atividades. Se não tiver uma motivação extrema, ou se não tiver com a vida toda desastrada. As pessoas não têm mais esse ânimo, sabe? Esse ânimo sumiu. E outras coisas que vem atrapalhando. Eu fui ver, eu tava vendo a story de uma influencer que ela lê bastante livro, né? E ela diz que do dia primeiro, hoje é 1º de 2026, ela leu um livro do dia primeiro e no dia segundo ela já tá indo para outro livro. Eu fui pesquisar o livro e o livro tem 300 páginas por volta. O mínimo é 240. Eu falei, como ler 250 páginas em um dia e meio? Foi aí que eu percebi que eu estou me limitando muito à minha rota. Por quê? Porque eu coloquei uma meta. Vou ler todos os dias um livro, aí eu vou ler o máximo que der. Aí eu tava lendo 7 páginas por dia. Porque eu tava lendo só no ônibus. Aí isso foi bom. Eu li o livro. E uma coisa que eu falo é não se compare com os outros. Mas não é que eu me comparei, eu me inspirei. Porque eu vi que eu tenho capacidade de conquistar muito mais que aquilo. E é isso que eu quero passar para vocês. Não além de você criar metas e incríveis coisas, você tem que acreditar que aquilo é possível, sabe? Quando você coloca uma meta que você não acredita que aquilo pode ser alcançável, aquilo pode ser muito, muito desastroso para você, sabe? Você não vai conseguir fazer. Porque é uma meta muito, muito longa. Você não consegue fazer nem o básico, que é ler 7 páginas de um livro, que é o que eu fiz. Agora eu estou tentando aumentar. Mas eu, por exemplo, uma pessoa que era a pessoa mais viciada na internet possível, que não aguentava ficar 2 minutos sem um celular, pegar, puxar, vai começar a trabalhar. Agora de uma em uma hora puxando. Agora, já mudei. Agora eu comecei a controlar. No final de semana, comecei a desligar o celular. Eu tô gravando por aqui. Mas, eu não tô gravando por uma pedra, mas eu tô gravando mais uma ideia minha. É uma plataforma de vídeo, né? Que é muito viciante, inclusive. E eu comecei a tirar esse fácil acesso ao celular. E por que eu estou falando isso? Eu vou falar em pilares. Você tem que ter, como posso dizer, o pilar da disciplina vem com o pilar tirando as distrações. É isso que eu quero dizer. Para você alcançar a sua disciplina, você tem os seus pilares, os pilares básicos. Mas um pilar muito bom é tirar as distrações, que eu denomino como pilar. Você tirar as distrações são o principal hoje em dia.
Um mundo onde está rodeado de informação, onde você não consegue, hoje em dia, prestar atenção nas coisas naturais da vida. Tá? Até um dia desses eu descobri que tinha coisas novas aqui na minha casa e eu tô há 1 ano e pouco morando, sabe? Porque eu tirei o celular da minha vida. E foi isso que eu admirei nessa influenciadora, porque eu falei assim, caraca, ela falou isso, ó. Você, uma garota perguntou lá pra ela, e ela disse assim, se você soubesse quanto, se você guardar o seu celular, o quanto você pode ler em um dia, ou fazer muito mais, você vai ficar inacreditável. Então eu percebi isso e eu falei, caraca, eu tô perdendo muita coisa. E eu percebi que não é um vídeo sobre dopamina, porque eu vou gravar muitos outros e eu tô me aperfeiçoando, tô estudando mais, mas basicamente a sociedade em si está resumida a isso. E eu, por exemplo, tenho uma meta de crescer financeiramente. Mas tem dias que eu luto para estudar 15 minutos ou abrir o notebook para pegar e começar a estudar as planilhas e tudo mais. Tem dias que eu falo assim, não, vou fazer aquilo. Depois que eu não vou ver, já é de noite e eu vou dormir. E eu tenho que trabalhar no outro dia. Aí eu vou trabalhar cansado. Então, você e eu estou falando no termo geral quase. Tenho quase certeza que você também está no mesmo patamar, o próximo. Você não tem mais tanto esse controle, essa percepção de tempo. Por um lado é bom. Eu estava trabalhando e eu percebi que eu trabalhei 8 horas hoje. E eu percebi que cortar o tempo é muito bom em momentos favoráveis. Porém, aí que tá. Você saber, não é você cortar o tempo, é saber você saber usufruir do tempo que tem disponível, sabe? As pessoas não conseguem. Eu fiquei 8 horas, mas eu falei assim, eu bati meu recorde sem celular, mas eu fiquei 8 horas picados, então eu fiquei pegando um pouco de celular e tudo mais. Mas eu tô começando a me regar. E esse é um dos principal ponto, que é cortar as distrações. E o outro, que eu comentei anteriormente, que é acreditar no seu potencial. E o que se enquadra agora? Acreditar no seu potencial é, como eu disse, criar uma metas alcançáveis. Por exemplo, eu vi uma pesquisa que eu peguei de um outro influencer, que ele disse assim, que no começo de um projeto ou no final de um projeto, no começo de um ano, no final de um ano, as coisas se tornam mais fáceis para serem feitas. Então, um projeto, uma meta, é mais fácil. Porque você já está naquele auge de dopamina, acreditando que algo novo vai acontecer. E você tem mais controle sobre aquilo. Então, quando você cria metas alcançáveis, em períodos alcançáveis, se torna melhor. A coisa que eu falo, antes de tudo que você for fazer, você tem que criar uma disciplina boa e metas alcançáveis. Eu já vi de muitas das coisas que poderiam melhorar a disciplina. Agora é outro tema. Vi de muitas coisas que poderiam melhorar a disciplina. Mas eu percebi que não é só você pegar vários métodos, estudar a teoria, estudar tudo. Você não faz na prática. Você não pratica isso. Você fica recuo daquilo. Você fica pensando muito naquilo. Ou se você dificulta tanto aquilo, você não faz. Porque você está dificultando aquilo que você nem tentou. Se você trocar esse procrastinar, esse medo do fazer, o medo do sucesso, ou do seu objetivo, pela ação de você entrar num modo onde você não olha com o pensamento de e se, o medo. Você só olha como uma solução. Não, vou fazer assim assado e vou fazer direto. Você tem que pensar bem. Mas eu percebi que em mim mesmo, eu me limitei muito a realizar certas ações. Porque eu me autocriticava, pensava só nos problemas. E uma coisa, em um curso que eu estou fazendo, que é um profissional de dropshipping, ele falou o seguinte: eu tenho uma equipe que eu preparei ela assim. Vocês não venham até mim trazendo problemas, eu só quero soluções. Isso que eu ouvi, eu falei, caraca, isso é forte. Porque se você for ver, a gente está muito acostumado, a gente está no mundo pessimista. Estou lendo o livro A Psicologia Financeira, e nesse livro ele cita o seguinte, que as pessoas são pessimistas, porque é um instinto histórico, sabe? Elas se preparam para um mundo pela ansiedade, onde não existe.
no fim ele se prepara todo para ver isso. E no fim ele não se prepara tão bem, porque é só um correr somente, você não vai realizar aquilo. E no fim aquele prejuízo que você tem medo não acontece. E nesse livro ele comentou assim, que o mundo ele está indo muito bem positivamente. Ele está indo para um rumo tecnológico com poucas falhas, teve algumas doenças, alguns problemas sim, mas ainda a gente passou por ele e só está evoluindo. E as pessoas continuam pessimistas. Então, as pessoas elas preferem favorecer o negativo, o lado negativo, a autocrítica. Então, o que eu quero falar no final desse vídeo? Dando ênfase em um outro livro que eu estou lendo, que é o alguma coisa de Harvard, feliz de Harvard, jeito feliz de ser em Harvard, não sei. Ele ensina sobre como a felicidade, uma vida estável, uma vida bem, com você próprio, te leva a alcançar patamares altos. E como eu disse, como eu venho falar no final do vídeo, é que não adianta você criar metas, não adianta você ter disciplina, ou você acreditar que aquilo vai acontecer, se você não está feliz enquanto você faz isso. Isso é outra coisa que eu falo. É você aproveitar o processo e não esperar um resultado final. E isso que eu venho aprendendo em todos esses livros que eu estou lendo. Que no final você vai procurar uma dopamina e você não vai achar ela. A dopamina é no processo. Se você quer alcançar algum objetivo, crie metas alcançáveis. Recapitulando. Acredite que aquilo é possível. Tenha disciplina, não só motivação. Então mude, recomendo o livro Hábitos Atômicos. E por último, aproveite o processo. Recapitulando tudo, né? Então aproveite o processo e viva, não só por uma recompensa, mas que esse processo te faz ser feliz. Por isso que muitos bilionários, que eu me inspiro muito, continuam bilionários. Porque eles continuam trabalhando, quer dizer, porque eles não se apegam ao resultado, e sim ao processo. Mas eu quero ter dinheiro, tudo mais. Mas eles não estão nem aí por dinheiro. Eles estão ligando mais para o que eles estão produzindo para as pessoas e para si próprio do que para um resultado específico. Esse é o vídeo.